Olá, pais presentes, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo no canal e óbvio, antes da gente falar sobre, eu já vou deixar aqui a minha solicitação para que você se inscreva no canal, coloque lá o seu like e evidentemente dentro desses assuntos que eu acho que é muito interessante, deixe os seus comentários depois para a gente ver e estar discutindo sobre. Bom, nós vamos falar aqui agora sobre uma situação, um termo, uma condição que eu acho fantástica e maravilhosa. Nós vamos falar sobre padrastos. Isso, porque aqui no canal Pai Presentes também é um assunto que nós vamos abraçar com todo carinho e dedicação. Por que eu falo isso? Porque quando a gente começa a falar de padrasto, todo mundo já lembra, vem à mente aquele famoso ditado que diz o seguinte, né? Que Deus é pai e não é padrasto. Poxa, essa frase, né? Esse jargão é forte, né? Para mostrar que, pô, o negócio é top, né? Não é meia boca. Só que quando a gente faz essa correlação, a gente já joga a nomenclatura e toda a imagem do padrasto lá no ralo. Então, se você é padrasto, se você tem alguma ideia de ser, já vem aquele ranço, já vem aquela preocupação de assumir alguma coisa, porque lógico que o nome já dá toda uma ideia de uma questão de ser pejorativo, e isso é muito ruim. E a gente vai ver que não. Pô, eu conheço, você é, que está vendo esse vídeo aí, um padrasto maravilhoso. Eu conheço padrastos que foram maravilhosos. Então essa é a ideia da gente desmistificar um pouquinho isso e bater um papo sobre esse assunto aqui no canal. Muito bem, se a gente começar a pegar pelo dicionário, eu tenho uma colinha aqui que vamos ver na essência o significado da palavra padrasto. Tem muita gente que troca, que fala problema, né, e problema, e essa palavrinha é muito ruim. Mas no dicionário tá aqui falando, ó, alguém que apesar de não ser o pai biológico de um indivíduo, recebe as responsabilidades. Segura essa palavra para nós falarmos depois. Responsabilidades paternas, quando se casa com uma mulher ou homem, no caso de um casamento entre pessoas do mesmo sexo, que já tenha filhos, você vai receber esse indivíduo, né? E aí é aquela história, já tem outra piadinha de mau gosto também, fala, o cara casou e já comprou o carro com kit gás, né? Porque ele já vem com os filhos ali incluso no pacote, é pacote completo. Poxa, é uma piadinha, pode ser que aqueles que, né, levem na tranquilidade não tem nenhum problema, mas quem leva mais a sério, que de repente já traz aí alguma questão de machismo, de preconceito, de não aceitação, vai ter mais dificuldade. E aí a situação é a seguinte, pessoal, vocês concordam, né, que essa história do padrasto e com tudo isso que vem na nossa mente, do que a cultura coloca, sempre é uma história de ser um mau exemplo. É a mesma coisa ser atrelando com a questão da madrasta, que já vem da palavra amar e que a gente vê nos vídeos lá da Disney, que era sempre quem? Era aquela pessoa que infernizava a vida das princesas. E da mesma forma, o padrasto pegou essa pecha negativa e a gente tem essa ideia. Eu tenho a minha história de vida, né, a minha vivência. Minha mãe foi mãe solteira. Por muito tempo da vida dela, quando eu era pequeno, ela nunca quis se envolver com nenhuma pessoa, se relacionar. Porque pode ser que alguém não quis, eu não sei, eu era pequeno, não ia saber. Mas também se ela quisesse, ela escolheu o contrário. Porque ela tinha medo de que algum namorado, de alguma pessoa que ela se relacionasse, pudesse fazer mal para mim. E essa beleza, né, essa coisa linda que vos falo aqui, tinha que ser guardadinho, bem cuidado, como foi. E aí o que acontece? Só depois, um pouco na minha ausência, tá vendo? Por isso que eu falei ausência. Só depois na minha adolescência é de que ela foi começar a ter uma vida social e uma vida amorosa, porque ela tinha muito essa preocupação. E hoje não, graças a Deus, mas a gente sabe que tinha padrastos que cometiam atrocidades, né? Queimava as crianças com bituca de cigarro ou coisa parecida, e até coisas piores. A gente sabe que sempre isso foi um número muito pequeno. E que existem muito mais pessoas nota 10 que assumem o papel de padrasto do que esses que aparecem na mídia e que faz aí um monte de cagada. Então essa é a nossa preocupação, porque essas pessoas que estão boas, que tá ali, que é a grande maioria, paga pelos exemplos ruins e acaba aqui sendo, né, colocado todo mundo no mesmo pacote.
A ideia aqui é óbvio, né? Porque eu não tenho lugar de fala, eu sou casado, tenho os meus filhos e nunca fui padrasto de ninguém. Então eu não tenho lugar de fala com autonomia para estar falando sobre essa situação. Mas você aí que é padrasto pode deixar nos comentários e dizer o que acha disso tudo e o que viveu, né? O que vive dentro dessa realidade. Eu tenho aqui, ó, uma situação de que, aí sim, falando em lugar de fala, nós temos um autor aqui, o Leandro Crespo Ziotto, que é do portal For Daddy, né? Eu vi algumas coisas lá dentro do site dele, e ele sim, ele se assume lá e coloca que ele é padrasto de um menino de 7 anos, né? Acho que essa criança já tem mais idade agora, e ele dá algumas dicas para você que ou quer ser padrasto, ou tá na iminência, tá num namoro. Tem muito cara que começa a namorar uma moça, tá ali super legal, mas quando tem uma criança junto, às vezes o relacionamento não vai para frente porque acaba criando conflitos nessa situação com a criança, a menina ou o menino. Então, assim, ele escreveu algumas coisas que eu achei maravilhoso e eu gostaria de refrasear, né, de reportar para vocês aqui. A primeira, e evidentemente é uma situação clássica, nunca queira anular o papel do pai. Pode ser que o pai faleceu, então ele não deixou de ser pai, ele está ali enquanto imagem, na presença, na memória. Não se coloque, não queira substituir, tá? E principalmente se esse pai for vivo. Se esse pai tem a situação de estar num outro casamento, dele estar lá dentro de um outro relacionamento, em outra cidade, em outra casa, mas o pai vai continuar sendo pai. Assim como eu sou, assim como o André que estava aqui é também. Então não se coloque, não se queira colocar no lugar do pai. Você é o namorado, o marido da mãe dessa criança e com esse nome horrível, mas você é o padrasto ou você é o tio, tá? Mas não coloque-se no lugar do pai, não queira colocar-se no lugar do pai. Outra coisa que ele escreveu aqui é que muitas vezes as pessoas dentro desse relacionamento e quando começa não têm paciência com as crianças. Então assim, tenha paciência com as crianças no que diz respeito à aceitação dela para você, no tempo dela, porque você quer devolver, quer mostrar um carinho, quer dar ali uma expressão de afeto e o retorno dela para com você tem tempo, demora, as crianças são reativas, elas estão dentro de um contexto de separação. Então você tem que esperar que ela uma hora pode te dar um feedback, mas evidentemente que cada criança tem o seu tempo. Pô, uma outra coisa legal é você conviver com essa criança, fazer das coisas do que ela faz, trazer ela para as coisas que você faz e interagir, trazer ela para o teu meio e aí você tem aí um relacionamento, você vai criando um estofo, vai criando uma situação robusta de relacionamento com essa criança para ela te aceitar como padrasto. Você fala, poxa, mas ela tem que me aceitar? Ela vai ter que entender que é uma nova situação e que você está ali junto com a mãe dela. Uma outra legal aqui é respeitar a privacidade, né, dessas crianças. Você não pode também entrar de qualquer jeito, chegando com o pé na porta. Então todo mundo tem, principalmente se for adolescentes, se forem crianças na casa dos seus 12 anos, 13, 14 anos, adolescentes, eles querem por demais ter a sua privacidade, seja com a avó, com o pai, com mãe, e aí vem o padrasto querendo quebrar essa questão aí, essa barreira. Isso não é legal. Esteja em sintonia com a mãe. Pô, né, você tá ali, você quer ser padrasto da criança e tá totalmente numa situação complicada dentro do relacionamento com a mãe dessa criança. Não vai dar certo. E evidentemente também uma outra coisa importante é você estar em sintonia com relação ao seu papel ali. Sites especializados já dizem né, que a referência sempre é a mãe. Então, se a mãe te dá ali uma condição, uma abertura, e evidentemente a criança aceitando, né, e assimilando bem esse papel, de você dar uma condição de educação, de instrução, de corrigir a criança. A mãe vai te dar essa abertura porque é ela que é o norte da criança dentro de casa. Então a gente tem que respeitar e entender junto com a mãe qual vai ser o nosso papel, qual é a sua postura dentro daquela situação. Ali, é claro, você não pode cobrar, você não pode exigir, você não pode dizer, cagar regra, se você não for um bom exemplo. E aí, por quê? Porque a criança está te observando no todo, pô. Ou você está fazendo o quê? Você está tendo um relacionamento com a mãe ou com o pai dessa criança. E aí, o que acontece? Ele está aqui, ó, só te filmando. Ah, ele fala isso, mas faz aquilo. A gente sabe como é que é, né? Assim, as palavras convencem, mas o exemplo arrasta.
Então, ele vai ficar fitando, vai ficar te filmando, vai ficar com o olho ali ligado no que você faz. E se você quer qualquer coisa, você tem que ser um exemplo bacana dentro da casa, dentro daquela família ali que você estiver. E tente esquecer, né, uma das coisas mais importantes, tente esquecer que essa criança não é seu filho biológico. Poxa, você vai ficar ali martelando, martelando sempre. Isso é obra do acaso, vocês se encontraram, o mundo conspirou para que duas almas ali se relacionassem e veio já com a criança de um outro relacionamento que vem ali para brilhantar, para ser a cereja do bolo de que duas almas que se amam, que estão ali por alguma razão, por um amor, e que vão continuar juntos e vão assumir, e aí é você que está vendo esse vídeo, no papel de padrasto, que vai entender e abraçar e carregar essa galera junto contigo. Poxa, essa é uma ideia muito boa, muito legal. Por que eu estou falando isso? Eu tenho vários amigos, eu tenho um amigaço que ele conheceu a namorada, já tinha um menino e ele assumiu. Tá? Ele depois teve mais duas crianças e é uma família linda, maravilhosa. Pode ser também homem com homem, pode ser a mulher que hoje em dia, né, vai e conhece uma pessoa legal, um cara, e aí ele, de um outro relacionamento, ele tem um filho, e aí a gente vai entrar no escopo de madrasta, mas é esse balaio de gato que a gente vê no mundo hoje, de que um separa, o outro volta. E aí, como é que faz? Enquanto homem, como é que eu vou me assumir como padrasto? Então fica essas dicas para você, para não terminar de uma maneira tão pesada, tão preocupante. Eu gostaria de citar aqui, tem um filme na Netflix que chama Pai em Dose Dupla. É muito legal e conta a história um pouquinho, aí já era material para um outro vídeo, conta a história de um cara que ele está vivendo a vida dele, ele tem a esposa e ele tem o filho. Na verdade é o enteado dele, porque ele é um padrasto, e ele está vivendo a vida. E aí eis que surge um pai, todo lindo, maravilhoso, tudo de bom ali, e eles vão tretar o filme inteiro, mas é cenas muito cômicas, o filme é muito bom, e no final também assim, é uma mensagem muito válida para quem está vivendo esse momento. Fica aqui a nossa dica desse dia, né, desse vídeo, para que nós possamos entrar depois, né, com cuidado falando do material. E é óbvio, né? Agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores, agradecer a você que tem seguido o canal e a todos aí que tem colocado os comentários. Então, mais uma vez, meu abraço, tudo de bom para vocês. Até mais, pais presentes. Tchau, tchau.